Bom, olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui em mais esta live, mais esta palestra pelo Facebook, inicialmente, do Centro Espírita Paulo Estevão, da cidade de Ibiá, e posteriormente aí também no canal do YouTube. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu gostaria apenas de agradecer a Deus pela possibilidade. Nós vivemos um período de pandemia mundial, um momento realmente difícil, né, para todos nós, e aproveitar esses recursos que nós temos na atualidade é motivo de muita alegria. De certa forma, alivia um pouco essa nossa angústia de não poder encontrar as pessoas fisicamente. Então, eu agradeço e parabenizo o Centro Espírita Paulo Estevão, na pessoa aqui do Daniel, do São Vicente, da Dona Perpétua, pessoas que eu admiro muito e digo que eles têm sido exemplos para todos nós em questão de divulgação da doutrina espírita, e que essa atitude deles possa motivar outros centros, né? Me falo aqui agora não apenas para os de Minas Gerais, mas de várias partes do mundo em que as pessoas nos assistem, que possamos ter iniciativas como essas, né, que vem propagar, divulgar a doutrina espírita, que vem levar o espiritismo, algo que eu tenho falado já há um tempo, também para os não espíritas, que é interessante observar isso, que muita gente tem aquele receio de ir no centro espírita, às vezes por um preconceito, por uma ideia um pouco confusa do que é de fato ser espírita. E através das lives que nós já tínhamos antes, o Centro Espírita Paulo Estevão, inclusive, é um que já tinha esse hábito e agora apenas ampliou. Então, através das lives, a gente percebe que nós chegamos nas casas de pessoas que costumeiramente não iam ao centro espírita. Então, eu agradeço aqui mais uma vez o convite, a possibilidade de falar, né, de um tema que me é muito caro, que é sobre a parábola das 10 virgens. Então, deixa eu só me organizar aqui enquanto o pessoal vai chegando, e agradeço também a Deus, né, pela possibilidade, agradeço a Deus pela disposição da gente estar aqui hoje compartilhando aí. Então, boa noite, meus amigos, boa noite, Daniel, boa noite a todos que já chegaram. Eu não consigo ver aqui por enquanto os comentários, daqui a pouco eu me arrumo, eu me ajeito aqui. Então, caso algum amigo não receba meu boa noite, fica aqui já as minhas desculpas. E o estudo de hoje é um estudo que eu preciso iniciar fazendo uma breve justificativa e, de certa forma, até uma provocação. É comum a gente ouvir por parte de alguns que não cabe ao espiritismo ou aos espíritas fazer o estudo do Evangelho. Então, há pessoas que criticam esse tipo de estudo nas casas espíritas, nos grupos espiritistas e, obviamente, nas redes sociais. Só que para dizer, nem precisaria disso, mas para reforçar a necessidade do estudo do Evangelho, eu recorri ao codificador, Allan Kardec, que na última obra por ele publicada, o livro A Gênese, logo no capítulo 1, quando ele falou sobre o caráter da revelação espírita, e eu convido a todos que depois leiam, e mais do que ler, estudem o Evangelho, a Gênese, porque lá no item 41 deste capítulo belíssimo, Allan Kardec vai fazer, de certa forma, um convite a todos nós. Vejamos o que escreve Allan Kardec. O Espiritismo, bem longe de negar, olha o termo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, como pensam alguns religiosos, acham que a doutrina espírita veio para destruir as religiões, destruir o ensino de Jesus. Não é esse o nosso objetivo. Vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela. O verbo revelar é isso, né? É retirar o véu, revelar tudo que o Cristo disse e fez. Então Jesus veio, trouxe muitos ensinamentos, vários deles em formas de parábola, por exemplo, que estudaremos hoje. E o que é que faz a doutrina espírita?
nos dá elementos para retirar esses véus e facilitar a nossa compreensão daquilo que não compreendemos naquela ocasião e daquilo que não tínhamos compreendido até a chegada do Espiritismo. Então o Espiritismo traz luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou inadmissíveis, as compreendem, sem esforço, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. E é importante destacar que para nós espíritas, Jesus não é o Jesus da cruz crucificado ali morto, é o Jesus vivo. É o Jesus que ensina, é o Jesus que exemplifica. Na medida em que estudamos a doutrina espírita, a gente vai compreendendo mais e compreendendo melhor tudo que Jesus representou para nós desde aquela época e que não valorizamos. Então, de certa forma, nós desmitificamos Jesus. Jesus não é mais aquele mito, aquela coisa parece que inalcançável. É como se trouxéssemos Jesus agora para a convivência. Então, cabe a nós espíritas, sim, estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. Isso é importante dizer. Porque senão eu começo a estudar o Espiritismo à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. Sendo que é o contrário, eu tenho que estudar o Evangelho, estudar o Velho Testamento, se eu quiser, ou qualquer texto à luz do Espiritismo. Então esse é um ponto. E eu digo que talvez nem precisaria da gente fazer essa introdução, porque o próprio codificador inicia os estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. O primeiro grupo de estudo do Evangelho que a gente tem notícia, segundo o Espiritismo, quem criou foi Allan Kardec. Quando nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas trazia ali a lume vários pontos, várias questões, e utilizava também algumas reflexões de Jesus, tanto que depois de um tempo ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, com várias das mensagens lá vindas da Revista Espírita, que vinha também da experiência que ele tinha nessa sociedade. Então Allan Kardec, nesse estudo de parábolas, ele é de certa forma o pioneiro. É o primeiro que estuda, com os conceitos ali espíritas. E nós poderíamos citar outros, como por exemplo o grande Caibar Schutel, com um livro espetacular chamado Estudo e Parábolas de Jesus, Ensinos e Parábolas de Jesus, que vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente pegar, comparar, pesquisar. Então é importante a gente observar que não existe a interpretação como se fosse apenas uma de uma parábola. Existem várias interpretações, porque cada um de nós lê, reflete e interpreta de uma maneira, porque temos olhares diferentes, temos vivências, histórias, bagagens, estilos diferentes. Então é natural, por exemplo, que eu faça uma interpretação aqui hoje desta parábola e amanhã ou depois outro palestrante queira fazer aqui neste mesmo espaço e recorra a uma interpretação diferente. E todas as duas podem estar certas. Como todas as duas podem, de certa forma, ter algum elemento ali confuso, contraditório, somos falhos. Olha para a parábola e é necessário fazer nela um mergulho. E foi esse mergulho que alguns autores, e eu sou um deles, tentamos fazer aqui nesse livro, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, organizado pelo amigo, companheiro lá de Juiz de Fora, que já participou aqui também das palestras no Centro Espírita Paulo Estevam, que é o Rafael Papa, e em que cada um de nós escrevemos um capítulo refletindo sobre uma parábola, e alguns fazendo introduções um pouco mais contextuais da importância de se estudar as parábolas, dentre eles Simão Pedro de Lima, Arthur Valadares, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Ivana Reis, enfim, vários companheiros se reuniram para escrever aquela obra. E é importante destacar que, por exemplo, lá, dois fazem reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Qual dos dois está certo? Os dois. Porque as parábolas são para nós
né, de uma riqueza inestimável, em que cada um olha e entende de uma forma, tira a explicação e que vai auxiliar quem lê. Então esse é um convite que nós fazemos. Não ficar apenas preso aos aspectos materiais, que muitas vezes farão com que nós achemos que Jesus errou. Né? Se eu olho a parábola com os olhos da matéria apenas, sem entender ali os elementos espirituais, eu vou achar que Jesus se equivocou, ou que o que ele falou não faz sentido. Quando a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui a parábola do filho pródigo, só para a gente fazer uma análise. Com os olhos da terra, com os olhos materialistas, presos aos interesses mundanos, passageiros, eu vou olhar o comportamento daquele pai e vou falar assim, puxa vida, mas esse pai, né, pisou na bola. Porque o filho pega a herança antecipada. Sai de casa. Sai porque quis. Teu pai não mandou ele embora. Sai porque quis. Gasta de maneira desequilibrada, né, com prostitutas. E quando a coisa aperta, volta. Volta e recebe do pai uma festa. Então o nosso olhar imediatista, ele tende a enxergar o filho que ficou com o pai como certo na história. Fala, poxa vida, esse filho tem razão, tem que ter ciúme mesmo, tem que brigar. Porque como é que o pai faz uma festa para esse filho baderneiro que escolheu sair de casa? Então a gente enxerga isso, porque a gente está preso à questão pai, filho, herança, bens materiais, baderna, enfim. A gente enxerga isso, né, de um outro ponto de vista, aí a coisa muda de figura. Como, por exemplo, se eu disser para vocês que esse filho pródigo que pega e gasta fortuna, ele representa cada um de nós, que fazemos a fortuna que temos, chamado livre-arbítrio, e fugimos às leis divinas e sofremos muito, e num dado momento decidimos corrigir a rota. A internet está... Deixa eu só... forma de conexão. Continua interrompido ainda aí? Não, parece que voltou agora. Pode retomar. Deu certo. Bom, estou com um suporte aqui que é de primeira qualidade, viu? Então vou voltar um pouco na reflexão, porque eu não sei até que ponto conseguiram captar a ideia da reflexão. Mas olhando do ponto de vista espiritual, tentando entender os personagens da parábola, nós, de certa forma, temos dentro de nós um pouco do filho pródigo e um pouco do filho ciumento. O filho pródigo, quando nós agimos desta forma, quando fazemos um mau uso da riqueza que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio. A dádiva divina chamada tempo, em que nós temos todo o tempo do mundo para fazer o que quisermos. Tudo posso, como disse Paulo, mas nem tudo me convém. E quando fazemos o que não convém, de certa forma nós sofremos por aquilo. E como é que Deus recebe-nos quando nos arrependemos? Quando nós caímos em si e fazemos esse movimento de cumprir com os seus desígnios, cumprir com o seu chamado, cumprir com as leis divinas. Será que Deus nos repreenderá e falará para nós, não, saia de mim, não tem nada com você mais? Não, Deus nos receberá fazendo uma festa, simbolicamente falando, meus amigos, porque Deus não é um ser humano. Deus não é como nós. Então é importante a gente dizer essas coisas. Então, ao olhar para a parábola, a gente não pode olhar para ela e ficar procurando comparações apenas com a matéria. Porque senão nós não vamos entendê-las. E uma outra questão importante para a gente destacar é que é necessário fazer um certo aprofundamento.
Eu preciso me aprofundar um pouco no entendimento da parábola. Porque se eu fico muito na superfície, eu vou perder o melhor. Para a gente entender uma comparação que eu faço, gosto dessa comparação, é o mesmo que a gente olhar o oceano do alto. A visão é bonita? É linda. Mas é a visão do todo? Não. Eu estou vendo a superfície do oceano. Eu estou vendo ali uma parte bonita que me encanta, mas o melhor da festa, vamos assim dizer, está quando eu mergulho e vejo aquela vida abundante no fundo do mar. Então este é um ponto que também as parábolas podem representar para nós. Se eu faço uma leitura rápida, breve, ligeira, eu posso me encantar? Posso. Nossa, que parábola bonita. Alguém me pergunta, o que você entendeu? Eu falo, nada. Só achei bonita. E aí eu não faço algo que é essencial no trato com o Evangelho, que é buscar nele o alimento da alma. E se eu leio rapidamente, eu apenas agrado os meus olhos, os meus sentidos físicos, mas não agrada a minha alma. E é como se estivéssemos diante de um banquete e cá entre nós, meus amigos, em Ibiá, cada banquete que tem que eu sou recebido, vocês não acreditam. Esse negócio de live é bom, mas assim, tem um lado ruim, né? Porque fazendo pela live, eu não sei se o Daniel vai me convidar mais para ir pessoalmente em Ibiá, eu não estou diante do banquete preparado, né, pela Dona Perpétua, pelo São Vicente. Mas imaginemos, quem já foi lá em Ibiá, ou quem vai em algum lugar em que tem um monte de pratos que você adora. Já pensou você chegar diante desses pratos e contemplar? Nossa, que prato lindo! Nossa, que prato maravilhoso! Nossa, que prato bem preparado! E alguém chega e pergunta para nós, e aí, você experimentou? E eu falo, não, eu só estou admirando. Eu só estou contemplando. Não seria estranho? Muitas vezes fazemos o mesmo com o Evangelho. Elogiamos, admiramos, mas não absorvemos o conteúdo. E como é que se faz essa absorção? Com reflexão, com meditação. Eu vou aproveitar a audiência do Regis. Eu sei que ele adora o livro Renúncia. E lá no livro Renúncia tem uma orientação de Alcione, quando estão discutindo a forma de estudar o Evangelho, e ela fala que é necessário nós passarmos por 4 passos, que é o de conhecer, meditar, sentir e viver. Como é que eu vou viver algo que eu não conheço? Como é que um médico vai operar um paciente sem ter conhecimento de medicina? Como é que um malabarista faz aquelas coisas maravilhosas ali, faz aquele movimento se não buscar o conhecimento do movimento, do tempo, enfim, e o treino, e a prática. Então, é importante a gente tocar nesses assuntos, porque eles são fundamentais. Eu só vou viver algo se eu tiver passado pelas etapas anteriores, propostas por Alcione, que é o do conhecimento, da meditação, ou seja, reflexão. Que eu não estou falando de meditação, né, de você sentar, cruzar a perna de frente a uma parede. Eu respeito quem faz, mas eu não falo desse tipo de meditação. Alcione aqui se refere à reflexão. E o sentir. Às vezes nós paramos na reflexão. Por exemplo, os fariseus, eles não caíram por falta de conhecimento. Os fariseus conheciam muito. E mesmo assim eram chamados por Jesus de hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiados, porque não viviam. E não viviam certamente porque não sentiam. Paravam talvez só no conhecimento, nem reflexão fazia. Ou era aquela reflexão só para decorar, para falar e ser ouvido, e não para sentir. Então é importante a gente dizer essas coisas para que a gente aproveite melhor
o nosso contato com as parábolas. E então, a gente vai ler aqui agora a parábola das 10 virgens. Aqueles que conhecem, né, vão relembrar. Aqueles que eventualmente não conhecem essa parábola, é bom que conheçam, e depois eu convido a todos que reflitam em casa, que busquem na internet outras interpretações, que com certeza elas também vão enriquecer o entendimento, que vai facilitar a nossa vivência. Então está lá em Mateus, no capítulo 25, e é bom dizer que essa parábola ela faz parte da estrutura do sermão profético. O sermão profético que para muitos é o fim dos tempos, para nós espíritas é o fim de um tempo, que dará início a outro. Estamos no mundo de provas e expiações, né, digamos assim, caminhando para o mundo de regeneração, que depois nos levará à condição de mundo feliz. Então, narra Mateus para todos nós que Jesus disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então vamos imaginar a cena. 10 virgens pegaram as suas lâmpadas ou as suas candeias, que era o objeto da época utilizado para iluminar, e saíram ao encontro do noivo. Aqui é bom dizer, inicialmente, fazendo uma pausa na leitura, que Jesus ele sempre utilizava de elementos conhecidos do povo para falar daquilo que o povo ignorava. Então como é que ele vai explicar o reino dos céus? Imagine um espírito puro tendo que explicar para seres extremamente apegados às questões, à letra. Como é que ele vai explicar o reino dos céus para esse povo? Então ele pegava algo conhecido. Falava, deixa eu tentar facilitar. Igual a gente faz com criança na escola. Como é que eu vou ensinar algo tão longe para ela se eu não utilizar elementos por ela conhecidos? Então Jesus pega um casamento judaico, o ritual de um casamento, na verdade, como que acontecia o casamento, para comparar com o reino dos céus. E aí ele vai dizer então que dessas 10 virgens, 5 eram tolas e 5 prudentes. Então nós temos 10 virgens, aqui a virgindade não é virgindade sexual, como nós entendemos. Aqui virgem na Bíblia, ela pode ser entendida como 10 jovens. Há vários estudos apontando isso, que virgem nesta passagem, em outras, isso a gente leva por esse sentido, alguns dogmas caem por terra, mas virgem no sentido de jovem, não dessa dita pureza sexual. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. Vocês estão entendendo aí? 5 pegaram a candeia e o óleo. 5 pegaram a candeia sem o óleo. Só para comparar. É como você sair para um local, uma caminhada noturna. Às vezes você sai de dia sabendo que vai escurecer, pega a lanterna e não pega a pilha. É só para a gente entender, por isso que Jesus fala tolas, que foram extremamente tolas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então, como mandava o ritual do casamento judaico, e o noivo era normal atrasar, gente. Na época era diferente. Hoje são as noivas que atrasam. Antigamente a gente percebe aqui que era o noivo. E o ritual mandava que, na medida em que o noivo vinha se aproximando, amigos do noivo vinham anunciando a sua chegada, fazendo barulhos, tocando instrumentos. Quando as virgens ouviram estes barulhos, elas se despertaram. Voltar, lá vem o noivo, vamos nos preparar. E aí elas se levantam e começam a preparar as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. É óbvio, não tinha óleo. Como é que você vai acender um fogão sem gás? É a mesma coisa.
As prudentes responderam: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Vamos lembrar que situação, gente. Meia-noite, com aquela iluminação maravilhosa da época, né? Lâmpadas de LED, jogos de luzes. Não, era uma escuridão total, era um breu danado. Imagine você, com a sua lâmpadazinha apagada, ter que sair no escuro atrás do bendito óleo de oliva. E a gente pode pensar assim, mas pelo menos naquela época o asfalto não tinha buraco, era um asfalto liso, um terreno agradável de se caminhar, que facilitava então a jornada. Não. Os estudiosos apontam, né, que a região era cheia, tinha pedras, obviamente não tinha asfalto, então era um terreno difícil de caminhar. Então a gente tem o elemento noite, terreno difícil e lâmpada sem óleo. Mas, como não tinha outra alternativa, saíram. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. E aqui agora eu acho interessante porque o evangelista no começo chamou essas virgens de prudentes, né? Agora ele já as chama de preparadas. Agora as preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E aqui a parábola se encerra. E a gente acaba de ler, e eu não sei vocês, quem quiser depois comentar aqui no chat, fica à vontade. Eu até peço, o que vocês acharam até aqui da parábola? Porque a primeira impressão que eu tive, com aquele olhar material, foi o seguinte: puxa vida, mas Jesus sacaneou. Como é que Jesus, que ensinou o tempo todo a solidariedade, a fraternidade, ele que dividiu o pão diante daquela multidão faminta, como é que ele agora valoriza a atitude das virgens prudentes que viram para as tolas e dizem: não vou dar, vai você mesmo adquirir o seu? Não nos parece uma certa contradição do ensino de Jesus com esta parábola? A mim me pareceu num primeiro momento. Só que a gente precisa agora entender cada personagem da parábola para que ela fique clara e a gente consiga compreendê-la. As virgens, eu já disse que elas não são mulheres que não tiveram relação sexual, mas simplesmente 10 jovens. Mas elas nos representam, porque em vários momentos da nossa vida nós agimos de maneira tola, ignorando o óbvio e escolhendo, ou seja, utilizando o livre-arbítrio, caminhos escuros e tortuosos. E esses caminhos imporão a todos nós mais sofrimento, como as virgens tolas enfrentaram. Elas sofreram mais do que as prudentes. As prudentes, prontas, preparadas, entraram para as bodas. As tolas tiveram que sair de noite para buscar o seu óleo. Mas muitas vezes nós também agimos de maneira prudente. Fazemos escolhas certas, equilibradas, sensatas, e somos recompensados por isso. Então, o nosso desafio é entender que nós somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos. Não é culpa das estrelas, como vai dizer o filme, né? Filme bonito, inclusive, recomendo. Não é a culpa do meu parente, não é a culpa da cidade que eu nasci. Nós escolhemos. E até naquela ocasião em que alguém escolhe por nós, como nas reencarnações compulsórias, é porque num dado momento nós fizemos escolhas que justificassem aquela atitude.
Lei de causa e efeito. Então é importante a gente destacar esses pontos. Aquelas virgens falam de nós, dos vários momentos na vida. Talvez hoje, desde que nós acordamos, já tivemos atitudes tolas e atitudes sensatas, atitudes desequilibradas e atitudes prudentes. A questão é assumir responsabilidade, porque nós aprendemos desde Adão e Eva a transferir para os outros aquilo que é nosso. Lembra lá no Gênesis bíblico? Né? Deus chega, como se ele não soubesse de nada, pergunta para Adão: mas o que vocês fizeram aqui, Adão? E Adão, o que ele faz? Opa, a culpa é da Eva, coitada, né? O machismo estava desde aquela época ali já jogando a bomba para a mulher, né? A culpa é da Eva. Aí Deus, que também não sabia de nada, né? Ele faz de conta. Ele é claro que ali tem um simbolismo, né? Eu estou meio que sendo irônico aqui, é que às vezes eu não consigo ser, mas é só para a gente entender o que por trás disso tem símbolo. Só que até a gente entender esse símbolo, a gente absorveu muito disso na literalidade. E assim como Adão, a gente prefere transferir para o outro. Opa, eu não tenho culpa, a culpa é dela. E aí Deus chega para Eva, mas e aí? Adão falou que foi você. O que Eva faz? Passa para a serpente, coitada, né? E a serpente, que até então falava, resolve não falar mais, assume a culpa sozinha. Mas Deus pune depois a humanidade toda, segundo a interpretação literal que nós não fazemos, por conta desse dito pecado. E aí todos nós, uma interpretação equivocada, segundo alguns, nascemos com o pecado original de Adão e Eva. Que Leon Denis vai explicar que por trás de toda ideia absurda há um elemento verdadeiro. Então o pecado original, em que algumas religiões que nós respeitamos, mas discordamos, que é retirado, segundo alguns, pelo batismo, para nós espíritas esse pecado original não é de Adão e Eva, como se nós nascêssemos com ele. Mas a verdade por trás deste absurdo é que todos nós nascemos com um pecado, não de Adão e Eva, mas nosso, daquilo que nós fizemos de errado em outra encarnação. E aí não é o batismo da água que vai nos eliminar deste pecado, mas o batismo, digamos, do fogo, né? Da prova e da expiação, da dor e do aprendizado, e que nós vamos crescendo e nos libertando destes erros do passado. Então, voltemos lá aos personagens da parábola, já que as virgens, de certa forma, nos representam. E quem é o noivo da parábola? Bom, o noivo, segundo algumas interpretações bíblicas, né, inclusive do Velho Testamento, o noivo seria Jesus. E olha que curioso, né? Os amigos do noivo, que na parábola vieram anunciando a sua chegada, eles simbolicamente representam quem? Os profetas, que no Velho Testamento vieram anunciando a chegada de Jesus. Essa parábola é maravilhosa. E o casamento? Que casamento é esse? Com quem Jesus vai casar? Quem é a noiva? A noiva, simbolicamente falando, é a terra, a humanidade. É um casamento de Jesus com a gente. Então este é o casamento. E a gente sabe que faz parte da tradição, a família, principalmente daquela época, né? A família do noivo dar um presente para a família da noiva, o chamado dote, depois copiado por várias tradições, inclusive aqui também no Ocidente. E, bom, o pai do noivo, se Jesus é o noivo, quem que é o pai dele? Deus, que é o pai de todos nós, mas simbolicamente só para a gente entender. Se a noiva de Jesus é a humanidade, qual que é o presente que Deus deu para a família humana, para todos nós? É o Evangelho. O Evangelho, é bom que se diga, como Allan Kardec vai dizer na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é um código divino. A parte moral do Evangelho é um código divino. Não é um código cristão,
não é um código espírita, não é um código de Ibiá, não é um código brasileiro. Ah, Deus é brasileiro. Eu ia pensar assim, coitado, né? Mas Deus não tem nacionalidade, Deus não tem time de futebol. E o código, a parte moral do Evangelho é um código divino. Então este é o presente que Deus, né, Pai do noivo, dá para a humanidade. E a gente pode perguntar assim, e essa festa? Que seria ela então? Bom, a festa para nós espíritas se dá todas as vezes em que a Terra sobe um degrau na sua escala evolutiva. E quando isso acontece, há aquilo que Jesus fala em outra parábola, que é a separação do trigo e do joio. E em outros momentos, Jesus também faz ali algumas analogias deste momento. E nem todos, inicialmente falando, poderão participar dessa festa, ou seja, poderão ficar no planeta quando ele subir um degrau no estágio. E aí é que está o desafio. O que é que eu preciso fazer para continuar merecendo, né, ir para um planeta mais evoluído do que o nosso? Ou merecer retornar à Terra quando esta, né, passar com outro estágio melhor? Aí é que está o ponto da parábola. Eu digo assim, quem parou de ver a palestra antes, às vezes continua um pouco confuso, achando que Jesus premiou o egoísmo das virgens prudentes. Não. A resposta que nós precisamos buscar está na parábola. Para podermos ingressar num mundo melhor ou retornarmos à Terra quando esta avançar, é necessário ter luz. É necessário ter luz própria. E aí a gente vai entender um outro elemento chave desta parábola. Lembra que eu falei lá no começo que a gente não pode olhar para a parábola apenas com os olhares buscando entendimento da matéria. É necessário entender os elementos espirituais, às vezes ocultos, presentes nela. Então é isso que a gente precisa fazer agora. Que eu pensei assim, né? Já falei lá atrás, Jesus premiou o egoísmo. Não é isso. Porque esse óleo de oliva que as virgens prudentes, né, negou para as tolas, não é um óleo físico, não é esse óleo de cozinha que a gente compra, mas ele se refere àquilo que Humberto Holden vai dizer no seu livro chamado Sabedoria das Parábolas, que é um livrinho maravilhoso que eu recomendo para quem quiser estudar. Humberto Holden não é espírita, mas ele traz reflexões que dá para a gente entender e dá para a gente aproveitar. Ele vai dizer que esse óleo de oliva, ele é o símbolo da espiritualidade. Que no sentido espírita, que a gente entender melhor, a gente pode dizer que esse óleo de oliva, ele simboliza progresso espiritual. E o progresso espiritual, a gente sabe que ele se dá de duas formas. Pela asa das virtudes e pela asa do conhecimento. Então tem que avançar moral e intelectualmente. E a pergunta que se faz para a gente entender que Jesus não estava errado é: alguém consegue transferir inteligência para o outro? Alguém consegue transferir virtude para outra pessoa? Então dá para transferir óleo de oliva para quem não tem? Não dá. Então Jesus estava certo na sua reflexão, desde que nós enxerguemos com os olhos transcendentes aqui, os olhos espirituais. Que não dá. Eu posso amar alguém perdidamente, mas eu não consigo transferir para ele aquilo que é meu. E o que é meu? Jesus fala, é aquilo que ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não consome. Que é aquisição espiritual. E aquisição espiritual não se transfere. Não tem como. Eu posso amar demais os meus filhos, e amo muito,
mas eu não consigo transferir para eles algo que é meu e não consigo pegar deles o que é deles. Às vezes os meus filhos têm atitude e falam assim, nossa, mas que hoje é normal, tem o filho e ensina para o pai também, viu gente? Apesar que a responsabilidade é nossa de pai ensinar, mas tem hora que o filho ensina o pai. E eu não consigo simplesmente pegar isso que ele tem a mais do que eu. Eu não consigo fazer, pegando um termo atual, quando eu quero transferir algo para alguém, fazer um download daquilo que eu conheço e transferir, fazer um upload no outro. Não dá. Não tem jeito. Por isso Jesus fala na parábola, vá, né, e compre, vá e busque com quem vende. Num sentido espiritual, é como se disséssemos assim, vá e conquiste você os valores espirituais. Conquiste você as virtudes que você pede a Deus na prece. Oh Deus, dá-me paciência. E ele não vai dar. Eu sinto muito dizer isso aqui, decepcionar alguém. Não vai dar paciência. Ele vai nos dar possibilidades de adquirir por nós mesmos a virtude da paciência. Não dá para chegar na escola e falar assim, professor, me dá a inteligência ou me dá o ensino. Não. O professor vai te dar o conteúdo. Mas a aquisição ela é individual. Ninguém progride para o outro. E ninguém progride sem o outro. Isso é importante a gente compreender. Eu não consigo evoluir para ele ou para ela, mas eu não consigo evoluir sem ele, sem ela na minha vida. É no contato, lei de sociedade que Kardec estuda. É no contato que nós aprendemos, que nós evoluímos, que nós avançamos, que nós fracassamos. Mas é no fracasso que a gente também aprende. Então essa é a questão importante da vida. É o contato. Nós somos criados para o contato. Todas as vezes que nós decidimos, vamos dizer assim, nos isolar do mundo, é um indício de que não estamos bem. Inclusive, um dos sinais de depressão é quando alguém decide não ter mais contato. Ah, o mundo é chato, o mundo não tem graça, as pessoas não me compreendem, ninguém me entende, então eu me isolo. Pode estar com algum transtorno psicológico, algum transtorno mental. Então não posso evoluir para o outro, nem o outro pode evoluir para mim. E eu não posso contar com a luz alheia. Esse é um ponto que a gente precisa destacar. Porque aqui na Terra às vezes funciona. Eu chego na festa de casamento, esqueço o convite e falo assim, não, fica tranquilo, eu sou amigo do Regis que está casando. E respondendo o Regis não tem um livro na banca, viu? Esse aqui não tem, meu irmão, eu comprei ele num sebo. Eu adoro o sebo, eu sou fascinado por sebo, eu comprei num. Então eu posso chegar numa festa de casamento hoje e falar assim, olha, eu esqueci o convite. Mas eu sou amigo do noivo, que é o Regis. E ele vai lá e fala, fulano, você sabe se ele é amigo do Regis realmente? Fala, não, é amigo do Regis mesmo. E eu entro na festa. Ou, em alguns casos, a gente sabe que isso tem diminuído, mas ainda acontece, quando alguém é constrangido em alguma situação em erro, e a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho do Wellington Melo. Boa noite, Wellington Melo. Como é que você está, meu irmão? Achou que eu ia falar boa noite para você, né? Eu sou filho do Wellington Melo. Aí fala assim, não, já que você é filho do Wellington Melo, você está liberado, né? Eu vou fazer de conta que eu não vi. Então nós nos aproveitamos da autoridade alheia aqui na Terra. Para as questões espirituais isso não funciona. É preciso ter luz própria. Porque se pudesse contar com a luz alheia, a parábola das 10 virgens ela terminaria de forma diferente. Que na medida em que as tolas pedissem para as prudentes um pouco de óleo, Jesus poderia ter modificado a história e falado assim, não, virgens tolas, fiquem com a gente que quando o noivo chegar vocês entram juntas com nós. Não foi isso a lição. A lição é vá e busque você mesmo com quem vende. Então não dá para depender da luz do outro. A luz do outro pode me ajudar? Pode. Pode muito. Para que eu conquiste a minha própria luz.
A luz de Jesus, por exemplo, é maravilhosa, é magnífica, mas ela por si só não resolve os meus problemas. Quando eu desencarnar, e vai demorar muito, no caso do Quincas Veloso, a gente sabe que vai ser mais rápido, é uma brincadeira que a gente faz, senão quem está assistindo não vai entender, né? Não adianta quando eu desencarnar, eu chegar lá do outro lado e falar, não, fica tranquilo, que eu era amigo do São Vicente, que era uma pessoa boa. Ou dizer, eu era cristão. Vamos lembrar da passagem do Evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É necessário fazer a vontade do Pai. Ou seja, não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Não é aquilo que eu trago de rótulo religioso ou de bandeira familiar, mas é aquilo que eu faço enquanto espírito imortal tendo uma oportunidade nesta encarnação. Não basta, hoje está na moda seguir, né? Não basta seguir youtuber, se inscrever no canal, ativar sininho. Eu quero pedir, inclusive, quem estiver acompanhando pelo YouTube aqui depois, né, que a palestra subir lá, se inscreva no canal, ative aí o sininho, você receberá a notificação. Deixe o seu joinha para cima se gostou, se não gostou, deixe o joinha para baixo. Quem está no Facebook gostou, pode pôr o coraçãozinho de amei. Quem não gostou, pode pôr o que está bravo, não tem problema. A gente entende o coraçãozinho de amei como incentivo e o coração e o que não gostou como que não gostou mesmo, né? Como crítica. Então isso faz parte. Mas não adianta eu seguir uma página como seguir o ensino de Jesus apenas da boca para fora. Só para a gente entender, eu sempre gosto de fazer essas comparações, é a mesma coisa que a gente seguir uma nutricionista no Instagram que posta receitas maravilhosas e não fazer aquela receita em casa. Aí eu olho para o Instagram e falo, nossa, que maravilha, mas essa nutricionista aqui é boa demais. Ela posta cada coisa maravilhosa, mas e daí? Adianta eu só ficar elogiando a nutricionista? Adianta eu ficar só seguindo ali, seguir o Haroldo, o Divaldo, o Rossandro? Mas nossa, mas o Rossandro tem cada lição maravilhosa, e tem mesmo. Mas se eu não faço aquilo que a Alcilde recomendou, ou seja, conheço, medito, sinto, eu não vou viver. Então é interessante a gente observar isso. Eu preciso aproveitar a luz alheia para desenvolver em mim a própria luz. Isso vale, meus amigos, eu citei o exemplo da nutricionista para as coisas do corpo, até num outro aspecto. Eu não posso simplesmente, querendo ficar com o corpo malhado, pedir para alguém fazer academia no meu lugar. Vou usar de novo o Regis como exemplo, que eu sei que ele gosta da academia, que já, coisa que eu já não gosto. E eu vou lá, Regis, você consegue ir para a academia hoje, meu irmão, e malhar no meu lugar? Ele vai falar assim, eu posso, claro que posso. Mas para quem que vai o mérito da malhação do dia? Para ele e não para mim. Poxa, se isso vale para as coisas do corpo, por que não valeria para as coisas da alma? Então é necessário a gente compreender essas questões para que aproveitemos melhor as oportunidades da vida. E aí, alguém pode perguntar assim, William, eu estou entendendo que eu preciso me preparar para a festa, que é essa subida na escala evolutiva que o planeta faz. A questão é, quando será a festa? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Quando é que vai acontecer a festa, William? Porque se eu sei a data, eu me preparo melhor. Mas aí está a dificuldade, não tem data. Eu sei que eu vou decepcionar muita gente. Mas e sei também que tem muitos cálculos que foi feito, a gente respeita todos esses cálculos. Mas sempre que eu sou indagado, eu digo de maneira assim, muito objetiva. Eu fico com Jesus, que nesta parábola, que eu já li aqui, vou repetir, disse, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aqui, nesta passagem, eu falei no começo e vou repetir, Jesus está falando para muitos do fim dos tempos, para nós espíritas do fim de um tempo. Quando será? Não sabeis nem o dia e nem a hora.
Mateus capítulo 24, versículo 36, na parábola da figueira. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Vou repetir, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Jesus poderia ter parado ali, né? Ninguém sabe, ponto final. Mas ele continua, nem os anjos dos céus, ou seja, nem os espíritos muito superiores, nem o Filho, ou seja, nem ele mesmo, mas apenas o Pai. Então apenas Deus sabe a hora, sabe quando chegará esse momento. Portanto, eu, William Jacob, não faço muita especulação sobre data. Até porque a grande transição, ou a transição mais importante de todas, é a que acontece dentro de nós. Poxa, que me importa se o mundo é provas e expiações, se eu intimamente já vivo um mundo de regeneração? Que me importa se o mundo de regeneração, coletivamente falando, vai chegar em 2500? Se eu já vivo nele intimamente, o reino dos céus está onde, meus amigos? Dentro de vós, já nos disse Jesus. Ah, o mundo feliz, quando é que vai ser? Vamos supor que vai ser no ano 5000, mas eu posso construí-lo dentro de mim. A partir do momento em que eu faço mais bem do que mal, porque o mal ainda existe dentro de nós, eu já estou dando passos largos para a construção de um mundo melhor dentro de mim. Meu amigo Eduardo Gibelli, boa noite, prazer tê-lo aqui com a gente. E aí, Kardec, na Gênese também, capítulo 18, já fechando a obra, ele vai nos dar uma dica. Diz ele, quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E será que a humanidade tem amadurecido? Porque a gente às vezes fica nesses momentos de turbilhão, de muita coisa acontecendo e pensa, nossa, a humanidade está piorando. Não está. Se a gente olhar um pouco para trás, quantos países viviam ali regimes extremamente truculentos, violentos, alguns ainda vivem, é bem verdade. Mas hoje bem menos do que antes. A escravidão, ela foi abolida. Nós vivemos um período de Inquisição, Idade Média, em que matávamos ou éramos mortos em nome de Jesus. Olha que contradição. E poderíamos citar aqui muitos e muitos outros casos que mostram que a humanidade melhorou sim, está melhorando a cada dia. É que hoje, com essa questão da comunicação muito rápida, tudo fica muito intenso. E traz a sensação, em alguns momentos, de que estamos realmente deslizando aqui e ali, mas não estamos. É claro que nós estamos num momento, lembrando a parábola de novo do joio e do trigo, em que às vezes o joio se desponta mais. Lembra da parábola? Quem cuidava da plantação falou, Senhor, o joio está crescendo junto do trigo, e agora, posso cortar? E o Senhor, dono da lavoura, falou assim, não, espera aí. Porque se você cortar agora, vai tirar trigo e joio. Espera um pouco. Porque daqui a pouco o joio cresce mais, porque até um certo ponto o ramo é muito semelhante. Mas chega um certo ponto que o joio cresce mais do que o trigo e ele se desponta. E aí vai ser a hora de fazer a poda. Não está lá na parábola, é claro que não é com essas palavras. É só para a gente entender que estamos amadurecendo. Na medida em que crescemos, o joio também desponta, mas está tudo certo. Mas esse tudo certo não tira de nós a responsabilidade individual de fazer a nossa parte. E só para a gente ver como que a própria revelação de Deus aos homens fala do nosso progresso, da nossa maturidade, como é que foi a revelação através de Moisés? Dos 10 mandamentos, 8 começa com uma proibição. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. 8 vezes começa com não, apenas 2 na afirmativa. Por quê? Naquela época estávamos numa fase muito infantil. Até na educação dos filhos, é na infância que nós utilizamos muito a proibição.
Menino não faz isso, menino não faz aquilo. Chega um ponto da vida deles em que eles começam a questionar. Por que eu não posso fazer? E aí o nosso recurso de educação, a nossa estratégia muda. Porque não basta só dizer não, eu preciso explicar. Mas as crianças na pré-adolescência ainda não compreendem tudo abertamente. E nós, pais, para educar os filhos, começamos a usar a estratégia que Jesus utilizou na segunda revelação, que é utilizar comparações, parábolas, alegorias. Chega um certo ponto da vida nossa de encarnado em que a proibição não resolve e a alegoria também não satisfaz. E aí a gente quer resposta. E é neste momento em que chega o Espiritismo, quando vai dizer Allan Kardec também na Gênese, item 14, capítulo 18, a humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades. E aí a gente tem a doutrina espírita, que vem auxiliar no nosso progresso moral. Essa é a missão do Espiritismo. Porque o progresso material é papel da matéria, da ciência. E a gente respeita e abraça. Mas o progresso moral é uma contribuição que a doutrina espírita nos faz. É a missão do Espiritismo, a regeneração da humanidade. No aspecto material, a gente está avançando muito rapidamente. E essas crises, como nós vivemos agora, aceleram esta evolução. Guerras, pandemias, revoluções, elas aceleram muito o ritmo das coisas. Não é a primeira pandemia, eu gostaria que fosse a última. Mas a gente vive agora, por exemplo, as lives. Quantos centros espíritas ficavam discutindo? Será que compensa fazer live? Será que compensa criar um canal no YouTube? Será que compensa partir para esse tipo de divulgação? De repente, vem a pandemia e aquilo que ficou anos discutindo é decidido em uma semana. Vamos fazer live. Vamos criar o canal do YouTube do centro. Então, as coisas tomam um ritmo maior. Esse é o benefício material, né, dos momentos difíceis que vivemos. Os nossos hábitos foram transformados muito. Se a gente pegar e pesquisar no Google depois aí, hábitos da Idade Média, a gente vai ver coisas que nos envergonham hoje. E a gente precisa ter consciência de quais hábitos nós temos agora, que a gente vai olhar daqui 10, 20, 30 anos e sentir uma pontinha de vergonha. Alguns hábitos, algumas ideias, algumas crenças estão desconectadas do Evangelho. E a gente precisa amadurecer isso dentro de nós. E esse aspecto da evolução, a doutrina espírita nos ajuda. Mas não basta ler, porque se bastasse ler seria fácil. Eu vou pegar um livro de receita, vou ler e pronto, virei cozinheiro. Não, tem que meditar, tem que sentir, para que a gente possa viver. Esse é o desafio. E é assim que eu vou a caminho para o encerramento da nossa fala. Importante destacar que Jesus, quando fecha a parábola, recusando a abertura da porta para as 5 virgens que voltaram, a gente precisa entender num sentido mais amplo. Porque lá no começo da parábola ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens e não só a 5. 5 foram admitidas imediatamente. As outras 5 precisarão esperar um pouco. Precisarão ter a dedicação, desenvolver em si a luz própria, contando, com auxílio dos outros, é claro, para que quando chegar o outro momento das bodas, desse casamento, elas estejam preparadas. E aí, meus amigos e amigas, nós temos a eternidade pela frente. Nós temos muitas e muitas encarnações. Como Humberto Roden vai nos dizer, seria absurdo supor que durante uns poucos decênios de vida terrestre o homem possa decidir o seu destino para toda a eternidade. Não é que eu vou admitir que mesmo o Quincas com 80 anos de idade, quase 80, né? Vai agora decidir as coisas para a eternidade neste período de vida. Ou alguém que simplesmente nasceu com alguns dias, desencarnou.
Como é que a eternidade dele foi decidida em algumas horas, em alguns dias? Entretanto, diz Humberto Holden, é razoável e prudente que o homem inicie aqui na Terra esta tarefa, que aprenda pelo menos o ABC da sua realização espiritual, para continuá-la em outras regiões do universo. E o último símbolo que eu trago da parábola para a gente fechar é que o noivo chegou, Jesus chegou à meia-noite. E não foi à toa que Jesus colocou essa informação na parábola, porque meia-noite poderíamos dizer que é o momento mais escuro das 24 horas. E tem um autor chamado Charles Austin Baird que vai dizer: a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Por isso Jesus chega meia-noite, é a estrela máxima, é o sol que brilha e nos ilumina. E ele vem justamente quando tudo está mais difícil, quando tudo parece perdido, dizer para cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, então que o jugo do mestre é leve e o fardo suave. É esse jugo que precisamos buscar, é esta luz que devemos seguir. Fazendo assim, as nossas dores não deixarão de existir, porque muitas delas que colaboram com a gente para o nosso progresso. Mas as nossas dores ficarão mais suaves, porque contaremos com a colaboração do ensino do Mestre Jesus, que, aclarados com a luz do Espiritismo, vem clarear então, vem iluminar os nossos caminhos. Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos que passaram por aqui, que deixaram as suas palavras de incentivo. Um abraço mais uma vez, Daniel. Meu irmão, muito obrigado. Sou Vicente, Dona Perpétua. Receba aí a nossa gratidão, o nosso carinho. E vamos divulgar o Espiritismo, vamos instruir as pessoas, vamos colaborar para edificar aqui no planeta Terra um mundo mais pacífico, mais justo, mais amoroso, mais tolerante. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.